Saudações! Eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 2, União Europeia, Histórico da Integração. Nossa aula se organiza em 4 etapas. A primeira, você vai encontrar as características gerais da composição atual da União Europeia. Na sequência, os objetivos principais, seguindo com a composição administrativa e fechando com os marcos históricos da integração. Perfeito? A União Europeia é um bloco econômico, como você já sabe bem, que apresenta algumas características. Nós temos que reconhecer. Quais são essas características? Primeiro, é o principal bloco econômico do planeta. Isso porque, turma, dentro da União Europeia você vai encontrar um dos principais países aí, na verdade, que são países exportadores. Você vai encontrar 4 países que estão no top 10, dos países exportadores, que são os seguintes: a Alemanha, a Holanda, a França, Itália. Além disso, turma, esse bloco é tão importante que ele chega a atuar em outras frentes, não apenas na questão econômica, mas também em questões humanitárias, perfeito, ligadas também à defesa da democracia e dos direitos humanos. Tanto é que foi um bloco que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de 2012, o Prêmio Nobel da Paz, perfeito? Esse bloco, então, certamente um dos blocos mais importantes do planeta, sendo, inclusive, considerado como o mais importante. Isso também se deve ao fato de a União Europeia está num patamar superior, a um nível de integração superior. Por quê? Esse bloco é o único bloco econômico que se encontra no nível, no estágio de integração chamado de mercado comum. O que você tem mesmo no mercado comum? A livre circulação de pessoas, de serviços e capitais. Essas são umas características do mercado comum. E a União Europeia se encontra nesse estágio. Além disso, ela se encontra no patamar, no estágio mais elevado ainda, o topo, que para a gente seria um casamento mesmo, num relacionamento, que é o estágio de união econômica e monetária. Circula uma moeda comum, uma moeda única entre os países que fazem parte desse bloco econômico. É o euro. E quantos são esses países, professor? 27 países hoje, tá certo? Com a saída do Reino Unido, você vai encontrar, então, 27 países. Perfeito? Essas são as características da União Europeia. E os objetivos deste bloco, professor? Os objetivos, então, assim como de todos os blocos econômicos, é a integração econômica, claro. É o estabelecimento de relações econômicas privilegiadas entre si. Correto? Com certeza, não tenha dúvida, entre os países membros. Isso começou principalmente lá no pós-Segunda Guerra Mundial, turma, com a construção, você vai ver lá atrás, do Benelux, que é esse bloco econômico aqui pequeno, tá? No pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava arruinada, surgiu a necessidade, então, de recuperar o crescimento econômico da Europa. Tá? Então, esse foi o objetivo da União Europeia. Recuperar o crescimento econômico da Europa logo no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando esse bloco nasceu, ele nasceu com esse nome de Benelux, e foi se expandido. A gente vai ver mais à frente isso aí. Portanto, então, além de ser um norteador o crescimento econômico dos países europeus, esse bloco também, quando ele nasceu, um dos objetivos era reduzir a influência dos Estados Unidos na Europa. Ora, os Estados Unidos, então, lembra do pós-Segunda Guerra Mundial? De uma hora para outra, os Estados Unidos passaram a cobrar, a emprestar dinheiro aos europeus e a cobrar esse dinheiro. Ora, logo os europeus que eram donos de meio mundo, digamos assim, os colonizadores. Perfeito? Hoje no Brasil nós falamos o quê? Português, de Portugal. Nos Estados Unidos eles falam o quê? Inglês, da Inglaterra. E aqui nossos vizinhos, espanhol, da Espanha. Ou seja, os países europeus que dominavam o mundo
Os colonizadores, de uma hora para outra, no pós-Segunda Guerra Mundial, eles se viram devendo favores para os Estados Unidos, recebendo dinheiro emprestado aqui do Plano Marshall. Então o objetivo dos europeus era realmente o quê? Afastar a influência dos Estados Unidos também ali da Europa Ocidental, restabelecendo os rumos da economia europeia arruinada aí após a Segunda Guerra. Beleza? Além disso, a União Europeia ela vem nascendo com um dos objetivos que é reforçar a coesão econômica nessa união, essa integração econômica, social, territorial e a solidariedade entre os países membros. É a força que os europeus resolveram se unir. Ali. Os europeus que tradicionalmente se viram envolvidos em guerras internas, lembra da Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre a Alemanha e França, lembra das guerras travadas entre Inglaterra e França, etc. E um conjunto de outros conflitos, de uma hora para outra. Então os europeus passaram a promover a coesão, promover a paz interna em busca do objetivo de fortalecimento desses países europeus. A paz sem fronteira, a cidadania europeia, olha só como você observa que está a segurança, a justiça. Então o bloco ele nasceu com finalidade econômica e também foi ampliando seus objetivos para outros segmentos aí ligados à paz, aos direitos humanos, à liberdade, à cidadania europeia. Bom, então esse bloco ele está organizado da seguinte maneira, do ponto de vista da sua estrutura administrativa. Quem toma conta da União Europeia? A pergunta é essa, Como ela está estruturada? Basicamente em 3 órgãos principais. Então, esses órgãos são o Conselho da União Europeia, que decide e planeja, o Parlamento Europeu, que cria e negocia as leis, e a Comissão Europeia, que executa todo o encaminhamento de leis propostas, então, negociadas pelo Parlamento Europeu. Então, que consiste cada um desses blocos, resumidamente? Cada um desses organismos que estruturam a composição administrativa da União Europeia. O Conselho da União Europeia ele é organizado por ministros, ministros dos governos de cada país da União Europeia. Então, ministro da Economia, ministro da Educação, ministro da Saúde, que eles se reúnem de uma maneira esporádica quando tem a necessidade, de uma opinião, de uma posição dos países europeus. Então, por exemplo, estamos vendo na pandemia, reúne o Conselho da União Europeia, seria o Conselho dos Secretários de Saúde da União Europeia. Esse Conselho, então, turma, ele não possui membros fixos, são membros composto por membros rotativos. A sede é em Bruxelas, na Bélgica. Veja bem que lá na Bélgica, Benelux, um dos países fundadores, o Benelux, que depois deu origem à União Europeia. O Parlamento Europeu já é diferente, turma. É o poder legislativo que cria as leis e debate as leis. Ele representa os cidadãos europeus. Inclusive, eles são eleitos pelos cidadãos europeus de cada país, turma. São parlamentares eleitos exatamente para ocupar esse cargo no Parlamento Europeu. Você vota, é como se fosse no Brasil, por exemplo, não existe isso. Você votasse algum representante do Brasil que iria lhe representar no Mercosul. Votar um membro brasileiro do Mercosul. Você ir na urna e votar. Isso não acontece. Mas lá na Europa acontece. Você vota ao Parlamento Europeu. Perfeito? Então ele é a representação da cidadania europeia, dos cidadãos europeus. Tem sede lá em Estrasburgo, na França, tem sede em Bruxelas, na Bélgica e em Luxemburgo também. Perfeito? E por fim, a Comissão Europeia é aquele órgão que executa as leis, o poder executivo do bloco. Então imagina o prefeito, por exemplo, poder executivo, governador, presidente, por exemplo. Aqui eu quero colocar para você o poder executivo, que cada um dos países tem seu representante também, além de contar com o presidente indicado pelo Conselho e aprovado pelo Parlamento. Certo? Coloque em prática as decisões. Tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Então, resumindo, o Conselho decide e planeja, o Parlamento cria, negocia as leis e a Comissão executa. E você encontra aqui
os prédios aí principais, os departamentos em que funcionam cada um desses organismos. Todos eles vão congregar para o chamado Conselho Europeu. Olha, já é um quarto, né, digamos assim, organismo. O Conselho Europeu, ele é exatamente liderado pelos chefes de estados ou de governo dos países da União Europeia, ou seja, os presidentes da Alemanha, da França, da Itália. Eles compõem o Conselho Europeu. Lembra? O Conselho Europeu é diferente do Conselho da União Europeia. Tá? O Conselho Europeu aqui, que eu estou falando para você, ele é composto pelos primeiros ministros, os presidentes, tá certo? Os presidentes desses países. Então observa aqui para mim, ó, que tem a função de definir e orientar as políticas gerais da União Europeia, as políticas macropolíticas, e aí eles orientam e essas macropolíticas se transformam em leis, se transformam em normas, perfeito? Em ações práticas para o bloco europeu. Hoje, o líder, né, o presidente do Conselho, é o Charles Michel. Você observa aqui, ó, primeiro-ministro da Bélgica, certo? Ele tem durante 5 anos aí a função de ser o presidente do Conselho Europeu. Perfeito? Os marcos históricos, como você observa aqui claramente, que conduziram a formação desse bloco, nascem lá em 1944, né, ali no intervalo da Segunda Guerra Mundial, no finalzinho já, quando se uniram Bélgica, Holanda, né, de Netherlands, Países Baixos, e Lux, de Luxemburgo, formando então uma união aduaneira na época, chamada de Benelux. Tá? E essa união começou a crescer, começou a dar certo, né? União aduaneira, lembra? Estabelece uma TEC, uma tarifa externa comum. E em 1951, né, portanto, aí, 7 anos após, você vai encontrar a formação da SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, criada pelo Tratado de Paris. Olha, esse tratado é muito importante, cai muito em prova, criou a SECA, que juntam-se ao Benelux duas grandes forças da Europa, né, simbolizando que deu certo o Benelux. Então entra a Alemanha e França, na verdade 3 grandes forças. A Alemanha, a França e a Itália entram, olha só aqui no mapa, e se associam ao Benelux e formam uma nova organização, a SECA, perfeito? Com a finalidade exatamente de ser um mercado siderúrgico comum integrado na Europa. Siderurgia, ferro e aço é fundamental para a produção industrial. E se uniram ali, formando um mercado que deu muito certo. Tanto é que em 1957, ou 6 anos após, eles criaram a Comunidade Econômica Europeia, a C, ou Mercado Comum Europeu, também chamado assim, pelo Tratado de Roma. Muito importante também o Tratado de Roma, assim como o Tratado de Paris, que exatamente na C, 1957, você vai encontrar a ampliação dos ramos econômicos. Você amplia, você sai do mercado siderúrgico e passa para outros ramos também, tá certo? Ramos comerciais comuns aí, como por exemplo doméstico, né? Eletrodoméstico, etc. Perfeito? Então se amplia as relações comerciais com a criação dessa Comunidade Econômica Europeia. E em 1957 também se cria a Euratom, ou a CEA, que é o tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atômica. Olha só, se uniram para criar um tratado, uma integração ainda maior na produção de energia atômica. Se produzir bomba atômica, não, aqui é diferente. Energia para a indústria, tá? Energia atômica para a indústria, para fortalecimento da produção industrial dos países membros. Quais são esses países, professor? A Alemanha, França e Itália e os países do Benelux juntos. Né? Posteriormente eles se juntaram, teve um tratado de junção aí, tá? Unificação. Então você vai encontrar esse embrião da União Europeia, perfeito? Esse embrião aí formado por 6 países, tá certo, turma? O embrião inicial. Em 73, então, deu tão certo essa união que alguns países resolveram ingressar no bloco, ingressar nessa parceria. Quais foram esses países? Em 73, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. Em 81, a Grécia. E em 86, Portugal e Espanha. Formou, como a gente diz aí na gíria, fechou, formou
a Europa dos 12. Essa Europa, então, se fortaleceu, né? A Europa dos 12, você tem 12 potências aí econômicas europeias unidas em bloco econômico, tá certo? Que já está quase na etapa de casamento, né? A parceria é tão interessante, é tão duradoura, forte, sólida, que congrega outros países e chega à Europa dos 12. Mas não para por aí. Em 87, eles começam a aprovar, turma, um mercado comum, um estágio mais avançado, seria o noivado, né? Você noiva. Então você formaliza uma etapa avançada do bloco, que é de mercado comum. O que significa isso, professor? Estabelece as bases, pelo ato único, você estabelece as bases para a criação do mercado comum, que é a livre circulação de pessoas, serviços, capitais, né, sem burocracia. Um passo muito grande para a criação da cidadania europeia, né? Perfeito? O ato único ele é muito importante nessa etapa de integração, porque estabelece as metas para a criação do mercado comum. Perfeito? Então você até observa aqui, constando a necessidade de eliminar todos os obstáculos que existem para a aplicação real da livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços, a fim de criar um espaço comum isento de fronteiras previsto entre os objetivos fundamentais da comunidade. Se avança ainda mais em 92, quando você vai encontrar, turma, a criação do Tratado de Maastricht. Tratado este assinado na cidade de Maastricht, na Holanda. Esse tratado estabelece as bases agora para o casamento efetivo, aquela etapa máxima de integração, que é o casamento para se chegar ao estágio de união econômica e monetária. As bases, portanto, para a criação de uma moeda comum entre esses países membros. Olha só, uma moeda, então, que seria utilizada por todos os países do bloco econômico. Somando as economias, seria uma supermoeda, né? O euro, que a gente conhece. E essa moeda, ela começou a circular somente em 2002. Então, observa que o Tratado de Maastricht é de 92. Pelo tratado, você ainda não tem a circulação da moeda. Essa moeda só começa a circular em 2002. Tá? Portanto, então, 20 anos após a assinatura do Tratado de Maastricht. Quando o euro começou a circular, ele nasce valendo R$ 1,41. Né? Ele nasce aí, digamos assim, fraco, né? Entre aspas, R$ 1,47 o euro. Hoje ele vale, turma, olha só, R$ 6,07, turma, 70 centavos. Ele vale muito mais. Ele vale, inclusive, 1,191 dólar. O euro vale mais do que o dólar. Isso quer dizer que essa união econômica e monetária deu certo, com certeza. Deu muito certo. Também pelo Tratado de Maastricht se mudou o nome do bloco finalmente para a União Europeia, né? Ficou conhecido com essa identidade de União Europeia. Não mais Comunidade Econômica Europeia, sim União Europeia. Perfeito? Essa é a diretriz, então, são duas diretrizes do Tratado de Maastricht. Mas a integração não parou por aí. Ela continuou, e continuou em 97, 2001 e 2007. Quando se tem, então, um conjunto de tratados. O primeiro é o Tratado de Amsterdã, que é um tratado que vem para trazer mais integração do ponto de vista da liberdade, da democracia, do respeito ao direito do homem. Tá certo? É exatamente um tratado que se compromete a estabelecer uma cidadania europeia pautada nesses valores. Valores de liberdade, democracia, respeito ao direito do homem. Então, para fazer parte da União Europeia, para ser membro de fato, tem que obedecer a esses princípios. Tá certo? Na sequência, em 2001, se aprovou o Tratado de Nice, que ele já foi um tratado que teve como objetivo ampliar o poder do parlamento. Lembra do parlamento europeu? Aquele que legisla, cria, decide, cria as leis, né? Negocia as leis. Então, se ampliou o poder do parlamento, né? Deu mais poder legislativo a ele.
Além disso, se propôs também no Tratado de Nice, isso é muito importante, a criação de uma Constituição da Europa. Ora, uma Constituição, uma lei europeia. Só que isso não foi aceito por 2 países, foram do contra. França e Holanda rejeitaram, então, a Constituição da Europa, né, que foi proposta aí pelo Tratado de Nice em 2001. Já em 2007, você vai ter também um novo tratado, o Tratado de Lisboa, em Portugal, que também amplia o poder do parlamento. Olha só, você vai costurando, você vai fazendo a estruturação política do parlamento, dando mais poderes a ele, que agora o parlamento, além de legislar, criar leis, etc., ele passa também a opinar, passa também a ter poder sobre o orçamento da União Europeia, sobre a política agrícola, justiça, imigração ilegal. Então quem escolhe o parlamento são os cidadãos europeus. Os cidadãos europeus, então, eles escolhem o parlamento. Esse parlamento tem tido uma ampliação de seus poderes pelo Tratado de Nice e pelo Tratado de Lisboa. Tudo bem? A nossa aula, então, sobre o histórico da União Europeia termina por aqui. Não esqueça de fazer os exercícios no cigarro, porque na próxima aula falaremos sobre a União Europeia hoje, né? A circulação de pessoas, o euro e a Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Um grande abraço e até a próxima!